O mar estava calmo naquela manhã de céu cinzento. O navio de pesquisa Ocean Spirit deslizava sobre as águas frias do Pacífico Sul, conduzido por uma tripulação de cientistas, mergulhadores e técnicos em oceanografia. A missão era simples: mapear parte do fundo oceânico próximo a uma trincheira submarina recém-descoberta a mais de 9.000 metros de profundidade. Nenhum deles imaginava que, naquele dia, testemunhariam algo que desafiaria todas as leis da natureza. O relógio marcava 10h47 quando o operador do sonar, um jovem chamado Rafael, percebeu algo estranho. Um ponto imenso surgiu na tela. Uma sombra alongada, em movimento lento, abaixo de 2.000 metros. Ele franziu o senho e chamou o capitão. Capitão, o senhor precisa ver isso. O homem experiente, de barba grisalha e olhos endurecidos por décadas de navegação, aproximou-se do monitor. O ponto crescia e crescia até ocupar quase todo o radar. Deve ser um erro do sistema, murmurou o capitão. Nenhum cardume seria tão grande, mas não era um cardume. A poucos segundos depois, o sonar captou algo que parecia um batimento constante, como uma pulsação. Pum, pum, pum. O som vinha de uma criatura viva. E o mais assustador, o tamanho estimado pelo eco localizava o corpo em cerca de 90 metros de comprimento. Rafael engoliu em seco. Capitão, este peixe é maior que o nosso navio. O monstro acorda. A notícia se espalhou rapidamente entre os tripulantes. Alguns acharam que era uma brincadeira, outros ficaram pálidos. O Ocean Spirit media pouco mais de 70 metros. Um tubarão, se é que era um, maior que aquilo parecia impossível. O biólogo marinho da equipe, Dr. Henrique Vasconcelos, examinou os dados. É impossível, disse, analisando as leituras. O maior tubarão conhecido, o tubarão-baleia, tem cerca de 12 metros. Mesmo o lendário Megalodon não passava de 18 metros, segundo fósseis. Mas as provas estavam ali. O sonar não mentia. O capitão decidiu lançar um drone submarino para investigar. A máquina, equipada com câmeras e sensores, desceu lentamente nas águas azuis que se tornavam negras com a profundidade. A pressão aumentava, a luz desaparecia. Aos 2.300 metros, algo apareceu diante da lente. Um olho, imenso, dourado, refletindo a luz do drone como o farol de um farol. O olho se moveu e a imagem tremeu. O operador deu um salto. Santo Deus! Isso é um olho! O drone captou por alguns segundos o contorno da criatura. Uma silhueta alongada, com barbatanas laterais e uma cauda poderosa. A textura da pele era rugosa, cheia de cicatrizes e placas. E então, a câmera apagou. O sinal foi perdido. O silêncio das profundezas. Por alguns minutos o navio ficou em silêncio. Nenhum som além do estalar das ondas contra o casco. A tripulação olhava para o mar como se esperasse ver algo emergir. Vamos recuar, ordenou o capitão. Mas antes que pudessem mudar o rumo, o Ocean Spirit começou a tremer. Um som surdo, grave, veio das profundezas. Bum, bum. Como se algo gigantesco estivesse batendo na parte inferior do navio. Os instrumentos enlouqueceram. O sonar mostrava a criatura subindo. Rápido, muito rápido. Ele está vindo para a superfície, gritou Rafael. O capitão correu até o leme. Potência máxima, acelerem! Mas era tarde. De repente, uma massa colossal rompeu a superfície do mar, lançando toneladas de água ao ar. O que viram parecia impossível. Uma cabeça enorme, de forma semelhante à de um tubarão, mas com dentes como lâminas de metal e uma coloração acinzentada, quase prateada. A criatura abriu a boca, revelando fileiras de presas que podiam triturar aço. Seu corpo, parcialmente submerso, estendia-se por dezenas de metros. As barbatanas cortavam a água como asas. O capitão, atônito, murmurou: Meu Deus! É um tubarão, mas não é deste mundo, o titã do abismo.
Os cientistas observaram, incrédulos, a criatura circundar o navio. Henrique tentava manter a calma enquanto registrava cada detalhe. A estrutura lembra um Carcharodon megalodon, mas o tamanho é impossível. Ele teria o dobro do comprimento de qualquer registro fóssil. A criatura passou sob o navio, fazendo o casco inclinar perigosamente. A pressão da água ao redor mudou. Motores começaram a falhar. Rafael olhou para o sonar e percebeu algo ainda mais assustador. Não era apenas um. Capitão, há outro vindo de baixo. O segundo sinal subia lentamente, como se algo ainda maior estivesse se aproximando. A tripulação entrou em pânico. O capitão ordenou evacuação parcial. Um grupo correu para os botes salva-vidas, mas o mar estava revolto demais. O Ocean Spirit balançava como uma folha. A criatura colossal, que agora todos chamavam de o Titã do Abismo, deu uma volta completa ao redor do navio. Era como se estivesse analisando-os. Então, mergulhou de novo, sumindo nas águas escuras. O mar recua. Por alguns minutos o oceano pareceu calmo outra vez. O radar ficou limpo e o som do motor voltou. Todos suspiraram, acreditando que o pesadelo havia acabado. Mas o mar começou a se mover de maneira estranha. Uma corrente poderosa puxava o navio para o centro de uma espiral. O capitão lutava para controlar o leme, mas a força era irresistível. De repente, algo emergiu. Uma barbatana dorsal, negra e gigantesca, elevando-se como uma parede. Tinha o tamanho de um prédio de 5 andares. "Ele voltou!" gritou alguém. O monstro subiu à superfície em um movimento violento, criando uma onda que varreu o convés. Parte do equipamento foi arrastada para o mar. Um bote inflável desapareceu nas águas turvas. Henrique, agarrado a um corrimão, gritou contra o vento. "Isso não é um animal comum. É um sobrevivente pré-histórico, um megalodon das profundezas." O capitão respondeu entre dentes. "Seja o que for, não quer ser encontrado." O grito do monstro. Subitamente, o som voltou. O mesmo rugido que o sonar havia registrado horas antes. Um grito profundo, metálico e vibrante, capaz de fazer tremer o ar. Era um som que parecia vir de todos os lados. O mar ao redor começou a borbulhar. O monstro deu uma guinada, mergulhou e desapareceu novamente. O capitão aproveitou o momento para dar ordens rápidas. "Ligação de emergência! Mande coordenadas para o centro de pesquisa!" Mas antes que a mensagem fosse transmitida, uma força colossal atingiu o casco por baixo. As luzes piscaram e o navio inclinou-se perigosamente. Um dos motores explodiu. O navio parecia condenado. Mas então, inesperadamente, o ataque cessou. O monstro afastou-se. O radar mostrou sua silhueta descendo cada vez mais fundo, até desaparecer nas camadas mais frias do oceano. O mar ficou, outra vez, em silêncio. Depois da tempestade. Horas depois, o Ocean Spirit foi resgatado por uma embarcação de apoio. Metade dos instrumentos estava destruída, mas os registros de vídeo e sonar haviam sobrevivido. Os dados foram enviados para laboratórios ao redor do mundo. Especialistas tentaram explicar: erro de leitura, distorção acústica, ilusão visual. Mas nada batia. As imagens mostravam claramente uma criatura real e viva. Apenas uma parte de seu corpo fora registrada, mas o cálculo aproximado apontava para um comprimento total de entre 85 e 92 metros. Alguns cientistas sugeriram que poderia se tratar de uma espécie mutante, adaptada às profundezas extremas, onde a radiação natural e a pressão absurda poderiam ter alterado seu desenvolvimento. Outros preferiram não opinar. Henrique, em uma entrevista posterior, resumiu: "Nós sempre acreditamos que o oceano era o lar do desconhecido, mas agora sabemos que há algo lá embaixo. Algo que sobreviveu ao tempo, escondido nas sombras. O eco nas profundezas."
Semanas depois, quando Ocean Spirit foi recolhido para manutenção, um novo som foi captado por uma estação subaquática. O mesmo rugido grave vindo da mesma região. Os pescadores locais começaram a contar histórias de barcos arrastados por algo invisível. Peixes sumiam das áreas próximas. E em uma noite de tempestade, um cargueiro japonês enviou uma mensagem de socorro com apenas uma frase antes de desaparecer. Este tubarão é maior que o nosso navio. A transmissão cortou-se logo em seguida. Nenhum destroço foi encontrado. Desde então, aquela parte do oceano foi considerada zona restrita. Mas rumores persistem entre marinheiros e mergulhadores. Dizem que nas noites mais calmas, é possível ouvir um som distante vindo das profundezas, um rugido grave, quase como o eco de um coração colossal batendo nas sombras do mar. Talvez o titã do abismo ainda esteja lá, dormindo, ou apenas observando, à espera do próximo navio a cruzar seu território. Conclusão: o oceano é vasto e o ser humano conhece menos de 20% de suas profundezas. Há criaturas e mistérios que desafiam o entendimento, sobreviventes de eras em que monstros dominavam os mares. O relato do Ocean Spirit pode parecer fantasia, mas os registros, os sons e os desaparecimentos continuam sem explicação. E assim, permanece a pergunta que ecoa entre marinheiros e cientistas: e se o maior predador que já existiu ainda estiver vivo lá embaixo esperando?